Polícia Federal prende 20 suspeitos de enviar cocaína ao exterior pelo aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Funcionários de empresas de logística que atuam no terminal de cargas seriam responsáveis pelo embarque da droga. O governo federal lança projeto piloto para enfrentar criminalidade em 5 cidades. Municípios com altos índices de crimes receberão tropas da Força Nacional. Lançado há um ano, o Serviço de Combate a Fake News sobre Saúde desmente notícias falsas sobre vacinação e câncer. Motorista que atropelou 18 pessoas em Copacabana é condenado a prestar serviços comunitários. Julgamento pela morte de 2 pessoas será feito separadamente. Nova treinadora da seleção feminina estreia com goleada sobre a Argentina no Pacaembu. E saem os grupos da Liga dos Campeões. Real Madrid cai na mesma chave do Paris Saint-Germain e Barcelona pega o Inter de Milão. Olá, um ótimo dia para você. Agora, às 6 horas em ponto, começa aqui o Band News, primeira edição desta sexta-feira, dia 30 de agosto. Sim, a sexta-feira chegou. Sei que tem muita gente aí que fica desde a segunda contando as horas para a sexta, né? Ela chegou, mas calma, que ainda tem um dia inteiro, né? De trabalho, de estudo, de compromisso. Então, a gente está aqui para levar até você as principais notícias dessa manhã. Aí você sai de casa bem preparado, bem informado para enfrentar esse último dia útil de trabalho aí, a sexta-feira. Sou a Paula Valdez, te convido a me fazer companhia, então, até às 8 horas da manhã. E já começo te mostrando o tempo, abrindo a nossa janela para o Rio de Janeiro. Capital fluminense na manhã dessa sexta-feira. Olha só, a praia de Copacabana. São essas imagens ao vivo que chegam agora aí na sua tela. Bastante nebulosidade ainda no céu, mas dá para ver lá ao fundo já um clarinho. É o sol querendo aparecer. 18 graus marcam os termômetros agora. E já te adianto que hoje e amanhã teremos aí dias típicos de verão, nada parecido com inverno, viu? É o último fim de semana, inclusive, de agosto e vai encerrar assim, com sol e calor. Hoje ainda, um sol acompanhado de nebulosidade, a partir de amanhã, só sol, a nebulosidade diminui e a máxima chega aos 32 graus. No domingo, o tempo muda com a chegada de uma frente fria e já eu dou mais detalhes aí para você da previsão do tempo. Agora a gente vai até Brasília, a capital do país, que sempre tem esse amanhecer aí colorido com as luzes da cidade e também o sol aparecendo lá ao fundo, no meio dessa nebulosidade toda. Mais um dia de tempo seco na capital federal, viu? A gente segue com essa massa de ar seco predominando no centro-oeste do país e algumas cidades dessa região já são 100 dias sem chuva. É muito tempo, é muita coisa, é muito ruim para a saúde, que fica debilitada, é uma massa de ar seco predominando, fica difícil respirar, tem que tomar bastante água. Também muito ruim para as queimadas, focos de incêndio podem acabar acontecendo aí por causa de tanto dia aí sem nenhuma água caindo. 18 graus marcam os termômetros agora em Brasília. Nas próximas horas segue sol predominando, esquenta e a máxima já se aproxima dos 30. Vamos dar uma espiadinha agora em São Paulo, tem a nossa Torre da Band, sempre mostrando para você a Avenida Doutor Arnaldo, ao fundo a Avenida Paulista, também já quase amanhecendo lá ao fundo com aquele laranja do sol querendo aparecer. 15 graus marcam os termômetros agora, então tá saindo de casa, ainda tá frio, mas durante a tarde esquenta. Então vai com agasalho agora para poder tirar ele depois com uma roupa mais leve no meio da tarde, que a temperatura vai se aproximar dos 30 graus, viu? A gente tem bem menos nebulosidade hoje, sol predominando, segue assim com tempo seco e calor hoje e amanhã. No domingo as coisas mudam com essa chegada da frente fria, aí tem chuva e queda da temperatura. Também falando de trânsito, a gente já consegue ver por essas imagens que na Doutor Arnaldo tá tranquilo para o motorista agora, né? Então vamos até a Avenida Washington Luiz, que ligaria o centro da cidade, a Zona Sul e também leva o motorista até o aeroporto de Congonhas. Por lá, por enquanto, também é uma boa alternativa para o motorista da capital paulista. Já um movimento mais intenso do que na Doutor Arnaldo, mas ainda assim sem pontos de lentidão. Inclusive, por enquanto, de acordo com o site da CT, não tem nenhum ponto de congestionamento na cidade. Todas as regiões estão tranquilas para o motorista nesse momento.
Em alguns pontos ainda não amanheceu, então farol aceso e atenção aí redobrada. É sexta-feira, eu sei que você está com pressa, mas vai com calma, paciência para chegar ao fim do dia e aí poder aproveitar, né? A gente tem também o nosso Motolink sempre circulando pelas principais ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Agora, ele está na Avenida Sumaré, no sentido ali Marginal Pinheiros, na zona oeste da cidade, que corta, né, o bairro Perdizes. Bem tranquilo por lá. A gente vê aí no canto esquerdo da tela que, inclusive, não tem quase veículos, tem um carro vindo lá ao fundo. Então, essa é uma boa alternativa, a Avenida Sumaré também, para o motorista na manhã desta sexta-feira. Te lembro que o rodízio municipal de veículos começa a valer a partir das 7 horas da manhã. Hoje, a restrição vale para placas com finais 9 e 0. 20 suspeitos foram presos em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo. Entre os investigados estão funcionários de empresas de logística que atuam no terminal de cargas. Eles seriam os responsáveis pelo envio de cocaína para fora do país. Agora, 6h07, chegou a hora do radar do dia, em que a Lene Leone, do Band News TV, indica no que você precisa ficar ligado nessa sexta-feira, hein? Não dá para esquecer, então se liga na Lene agora. Oi, Lene, bom dia para você. Olá, Paula, bom dia para você e para todos vocês que estão aí em casa. Eu falo agora da agenda do filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que se encontra hoje com o presidente americano Donald Trump em Washington. O ministro Ernesto Araújo também participará da reunião. Segundo o deputado federal, os assuntos tratados na Casa Branca serão o recente encontro da cúpula do G7, a preservação da Amazônia e as relações comerciais. Enquanto isso, aqui no Brasil, o próprio presidente tem reuniões em Brasília. Agora pela manhã se encontrará com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E às 7h30 da noite participará de uma solenidade comemorativa do Colégio Militar de Brasília. Serão divulgados hoje os números de julho no emprego do país. Lembrando que no trimestre encerrado em junho, embora a taxa de desemprego tenha recuado para 12%, o IBGE divulgou dados onde cerca de 12,8 milhões de pessoas não tinham trabalho. E ainda falando de divulgação de dados, o desempenho também de julho das contas públicas do governo, estados, municípios e empresas estatais serão apresentados pelo Banco Central. No primeiro semestre deste ano, as contas do setor público consolidado registraram déficit de mais de 5 bilhões de reais. E mudando um pouco de assunto, finalizando aí com uma boa dica de cultura, literatura, nessa sexta-feira no Rio de Janeiro, a 19ª Bienal do Livro começa, que acontece no Rio Centro até o dia 8 de setembro. Uma superprodução para receber mais de 600 mil leitores. O país homenageado desse ano será o Japão. É com você, Paula. Um bom dia para todos. Tá certo, Lene, obrigada. Bom fim de semana para você. Boas dicas aí, encerrando com uma dica cultural da Bienal do Rio de Janeiro, que sempre vale a pena, né? Isso mesmo. Obrigada. Nada. Agora, 6h09, é aquele momento que eu te ajudo enquanto você toma o café aí de casa, vai se preparando, colocando a roupa, enfim, pegando os filhos para sair para essa sexta-feira, a ler as manchetes dos principais jornais do país. Vamos dar uma conferida? Começo te mostrando aqui o Estado de São Paulo, que traz uma manchete aí da economia. A gente vai falar mais de economia por aqui também. PIB cresce 0,4% e surpreende, mas retomada é lenta. Deixa eu aumentar aqui, inclusive, um pouquinho para você, para a gente falar mais sobre isso. O resultado, estimulado pelo consumo e por investimentos, afasta o país da recessão técnica. Aqui embaixo, inclusive, a gente tem uma palavra aí do economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, falando que o resultado do PIB mostra que a economia, abrindo aspas, tá? A economia bateu no fundo do poço e está voltando mais devagar, fecha aspas. Ele projeta aí um crescimento de 1% neste ano. Aqui embaixo a gente tem também Minha Casa Minha Vida corre risco de parar em 2020. Em busca de alternativas para abrir espaço no orçamento do ano que vem, o governo então estuda suspender novos contratos do programa. A medida pode garantir uma economia de 2 bilhões de reais, mas em outra frente, a equipe econômica analisa o redirecionamento de recursos do Sistema S. As propostas, porém, enfrentam resistências até mesmo dentro do governo. Aqui embaixo a gente tem a grande foto da capa do Estadão de hoje, um abraço entre o presidente Jair Bolsonaro
e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, simbolizando aí, ou pelo menos momentaneamente, uma trégua, uma paz entre eles. Afago em Moro, canelada em Dória. Após vários constrangimentos, Sérgio Moro recebeu elogios de Bolsonaro. Depois, em live, né, que é aquele momento que o presidente sempre entra ao vivo através das suas redes sociais, conversando com o pessoal, falando, né, como foi o seu dia, dando aí os seus destaques, as suas propostas. O presidente disse que sobre financiamento de aviões pelo BNDES, que João Dória estava mamando no governo do PT, fez uma crítica ao governador aqui do estado de São Paulo. Dória negou essa irregularidade. Esses são os destaques de hoje, então, do Estadão. Agora a gente passa para Folha de São Paulo, que também fala aqui um pouquinho do PIB, como o Estadão, falando de economia. Investimento empurra PIB, mas recuperação segue lenta. Aqui do lado, uma notícia das reformas. O governo quer mudar regras sindicais em nova reforma. Criou um grupo de trabalho com ministros do governo de Jair Bolsonaro, desembargadores e juízes, para propor mais mudanças nas leis trabalhistas. Além de resolver pendências da reforma da gestão de Temer, o intuito é também apresentar novas propostas, como, por exemplo, o fim da unicidade sindical. Aqui embaixo também a gente tem um destaque da Argentina, né, que ontem aí revelou mais um problema, né, tentando aí botar para frente, renegociar sua dívida. A Argentina que já vem numa crise econômica muito grave, isso acabou repercutindo, inclusive, até nas bolsas aqui na economia do Brasil. A Argentina debate se Macri pediu ou não moratória. O anúncio do governo mobilizou a imprensa e os políticos argentinos sobre o reperfilamento ou a moratória seletiva dos compromissos de curto prazo do país. Maurício Macri teria pedido a ministros para evitar a palavra default, que pode ensejar o pagamento de seguros. E aqui a gente tem, vou até ampliar para você, na capa da Folha de São Paulo, essa foto aqui. A gente, na semana passada, falou sobre a Cracolândia aqui no Band News, primeira edição, né, que fica na região central de São Paulo. É um local onde, infelizmente, muitos dependentes químicos acabam morando, inclusive acabam dominando essa área. É uma área que acaba sendo perigosa para motoristas e pedestres aqui de São Paulo, justamente na região central, que é turística, e é assim que ela está. Olha só, cerco à Cracolândia, no centro de São Paulo, recrudesce. Alameda Dino Bueno, antes e depois da ação da polícia, a vizinhança relata aí o aumento da violência contra usuários de drogas e moradores de rua. A gente já teve alguma ação aqui também, ainda quando o Dória era prefeito de São Paulo, tentando tirar os moradores da Cracolândia, não conseguiu. Na semana passada, a gente também mostrou uma operação policial no local contra traficantes e também fazendo apreensão de drogas, mas infelizmente parece que nada funciona na Cracolândia, né? Essa é a situação que a gente continua enxergando aí no centro de São Paulo. Agora a gente muda aqui para o Globo, que traz também o PIB em sinal de alento, também traz o abraço aqui de Bolsonaro com o Sérgio Moro, afagos no patrimônio nacional, os dois se abraçando aí no lançamento do projeto do Ministério da Justiça de combate a crimes violentos. O presidente chamou o ministro de patrimônio nacional, e isso aí depois de ter desautorizado, inclusive, Moro publicamente naquele episódio lá da Polícia Federal. E aqui do lado também, mais um destaque da política do governo. Bolsonaro vai testar interino como chefe da PGR. Ele decidiu, Bolsonaro, não nomear um novo procurador-geral da República quando acabar o mandato de Raquel Dodge, que acaba agora no dia 17. Com isso, vai assumir o subprocurador-geral Alcides Martins, que tem 71 anos e que nunca esteve nas grandes investigações de corrupção. Aí, se ele agradar, ele será mantido no cargo. Agora, saindo do Globo, te mostro o Metro desta sexta-feira, sempre trazendo alguma dica de cultura, né? Principalmente nas sextas-feiras o Metro. Quem que ele traz aqui? Ninguém menos do que Bowie. Musical Lazarus, continua no palco a saga do homem que caiu na terra. E com o que a gente tem do lado, canções do artista guiam espetáculos do Les Ballets Jazz de Montreal. Então aí algumas dicas, sempre com matérias de cultura, principalmente na sexta-feira, o Metro trazendo. Zona Norte lidera ranking de sarampo na capital. É bom lembrar para você, viu? Segue a campanha de sarampo. Ela foi até estendida, né, para bebês ainda até 11 anos, 11 meses, na verdade, desculpa. Mas você, se for em qualquer posto de saúde, em qualquer UBS, aqui de São Paulo, pelo menos, você pode se vacinar. Eu me vacinei, em qualquer idade pode fazer. É melhor. Se você tem dúvida se já teve ou não, se já se vacinou ou não,
vá até um posto e se vacine. Porque olha só, tá uma epidemia, a gente tem aqui em São Paulo, Tremembé, Cachoeirinha, Jaçanã, Brasilândia e Vila Maria, concentrando a maioria dos casos confirmados. E a previsão é que a campanha acabe amanhã, mas a vacinação continua nos postos de saúde. A Europa também está sofrendo com o avanço da doença causado pela desinformação. Sarampo estava erradicado aqui no Brasil, né? Acabou voltando justamente porque as crianças não estão sendo mais vacinadas pelos pais, crianças que hoje já viraram jovens e aí estão tendo sarampo de novo. Tem que vacinar, gente, não tem jeito. Agora a gente vai para os portais aqui de notícias, ver o que está na internet, trazendo para você as notícias dessa sexta-feira, sempre começando pelo UOL, dando aquela atualizada por aqui. Vamos começar falando aqui, ó. Nordeste vira palco de guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China. A gente tem aí o Trump pressionando o governo Bolsonaro por causa disso e aquela guerra entre China e Estados Unidos que está longe do fim, né? Mas principalmente aí por causa dos aparatos tecnológicos que nenhuma potência e nem a outra quer perder e aí fica essa guerra. A gente tem também a anulação de decisão de Moro, que a gente noticiou, inclusive aqui para vocês. Ministros avaliam que a STF deve limitar efeito cascata da decisão sobre Lava Jato. A gente teve a primeira decisão aí dos ministros, sendo ao contrária do que tinha sido uma condenação do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Também falando das queimadas, nos últimos 33 anos no Brasil, o pasto aumentou e a floresta encolheu, infelizmente, por causa aí das queimadas. E aqui a gente também tem um embate entre a STF e Lava Jato, também falando ali da decisão que acabou tirando aí, na verdade, a condenação de Sérgio Moro, uma decisão que saiu ontem, a primeira, que acaba indo contra as decisões de Sérgio Moro quando ele era juiz da Operação Lava Jato. Agora a gente muda para cá, a gente vai para o Poder 360, aqui as críticas ainda de Bolsonaro, a Dória, que eu falei antes para vocês também. Bolsonaro também chamando de 20 milhões de dólares oferecidos pelo G7 de esmola. O G7 tinha oferecido esse valor para tentar ajudar nas queimadas na Amazônia, valor que foi rejeitado pelo presidente do Brasil. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, diz que encontrará Trump nesta sexta-feira. E em São Paulo, um dado que sai aqui também no Poder 360, além de empregos, faltam carteiras de trabalho. Vamos abrir essa aqui, então, para dar uma olhada melhor no que essa matéria aqui traz para vocês. Essa, inclusive, é a foto de carteiras de trabalho que estão em falta, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, olha só. Em um momento em que a taxa de desemprego é de 25,8%, ou seja, quase 26%, entre os jovens de 18 a 24 anos, os moradores de São Paulo que conseguem uma colocação enfrentam um segundo desafio, a falta de carteira de trabalho e previdência social. Quem mais sofre são os jovens na faixa de 14 a 17 anos, um grupo demográfico no qual a taxa de desemprego é de expressivos 42,2%, de acordo com dados do IBGE. Realmente um problema que a gente tem aí no Brasil por causa da economia aí nos últimos anos, agora com a retomada lenta, os números de desemprego, ainda muita gente também, inclusive, preferindo trabalhar sem carteira assinada, se sujeitando a isso, preferindo, é melhor do que ficar sem emprego, né? Agora, às 6h19, vamos dar uma olhadinha no Rio de Janeiro. A gente tem imagens agora da Avenida Niemeyer, que sim, segue interditada, viu, gente? A gente está olhando ela interditada. Ali à direita tem, inclusive, a ciclovia Tim Maia, que você deve lembrar, aquela que acabou aí desmoronando, né, em determinado tempo. Ela segue interditada, a Niemeyer, já há algumas semanas, e segue assim para os motoristas. Teve lá um novo laudo que ia tentar liberar, o poder público está pressionando para essa liberação, mas ainda não aconteceu. Então, para você motorista, segue interditada a Niemeyer. Inclusive, a Justiça do Rio vai retomar hoje, viu, os depoimentos dos réus que respondem por 2 homicídios do caso do primeiro desabamento da ciclovia Tim Maia, que aconteceu em abril de 2016, que fica ali do ladinho da Niemeyer, como a gente estava falando, né, que ela acabou desmoronando. E a repórter Marcele Setúbal é quem traz para a gente mais informações desse caso, lá direto da capital fluminense. E a polícia investiga a morte de um turista chinês em uma tentativa de assalto também lá no Rio de Janeiro.
Agora, às 6h22, a gente dá um pulinho em BH, capital mineira, para ver como amanhece essa sexta-feira por lá, com bastante nebulosidade, viu? Mas o sol já aparecendo lá ao fundo, naquele meio alaranjado, amarelado lá. 14 graus marcam os termômetros agora, é uma manhã fria na capital mineira, mas já esquenta com o predomínio do sol. O sol aparece ainda entre alguma nebulosidade, mas não tem previsão de chuva não, viu? À tarde vai ser quente, com a temperatura se aproximando dos 30 graus e assim segue ao longo do fim de semana. Com noites e manhãs mais frias, tardes mais quentes, tempo seco e sol entre nuvens. Ainda falando de BH, universidades públicas e privadas da cidade fizeram uma parceria com a Secretaria de Saúde da capital para imunizar alunos e funcionários contra o sarampo. A gente estava falando há pouco, mostrando no metro por aqui, que está com uma epidemia em São Paulo, né? No aeroporto de Confins também são disponibilizadas doses para os passageiros. E da capital mineira, a repórter Luciana Viana traz mais informações para a gente. Oi, Luciana, bom dia para você. Agora são 6h25, a gente vai para o intervalo, mas antes eu te mostro imagens do Nordeste do país. Vamos dar uma olhadinha como amanhece, como começa essa sexta-feira em Salvador, capital baiana. Olha só, bastante nebulosidade, 20 graus marcam os termômetros agora. A gente vai ter mais um dia instável, viu, no litoral da Bahia. Mas é aquela chuva que vem e logo vai embora, mas ainda tem bastante nebulosidade. E é por isso que a temperatura não sobe muito durante a tarde, fica ali na casa dos 25, 26 graus. E essa é a mesma tendência para o fim de semana. Tempo instável e temperatura amena. Te mostro também imagens de São Paulo. A gente tem a nossa torre da Band, lá na região central da cidade, Dr. Arnaldo, aumentando já um pouquinho o movimento de veículos. Ao fundo, a Paulista, já com sol aparecendo. Sabe que esse laranjado, na verdade, que a gente acha lindo é por causa da poluição, né? Infelizmente. Por quê? Porque a gente está muito tempo com um dia de tempo seco. Agora, 15 graus frios, será mais um dia de tempo seco de novo. Mais tarde, quente, com a temperatura se aproximando dos 30 graus. A gente volta já com mais informações para você.